Você já se perguntou se é possível viajar no tempo? Ou se já existiram pessoas do futuro que, de alguma forma, chegaram até nós? Esse conceito intriga a humanidade há séculos e, se você é fã de ficção científica ou mitologias, sabe como esse assunto parece estar em toda parte, em filmes, séries e até nas histórias mais antigas. Mas e a ciência, o que ela tem a dizer sobre isso? É possível de fato viajar no tempo ou será que tudo não passa de um grande mistério ainda por resolver? Hoje vamos embarcar em uma jornada que mistura cultura pop, teorias da conspiração e ciência real para descobrir até que ponto a viagem no tempo é algo que pode ser possível um dia. Se você já pensou sobre isso e quer saber mais, fica comigo até o final. E se você quer continuar explorando esse e outros mistérios, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos embarcar nessa viagem juntos. Agora que te deixei com esse gostinho de mistério, vamos explorar um pouco as teorias da conspiração que afirmam ter provas de viajantes no tempo. Será que elas têm algum fundamento? Ou tudo não passa de pura fantasia? Vem comigo, vamos investigar! Se você quer ver mais vídeos como esse com mistérios que vão te deixar de boca aberta, inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim você não perde nenhuma descoberta sobre os enigmas do universo. Agora que já te deixei com a pulga atrás da orelha, vamos entrar no mundo das teorias da conspiração sobre viajantes no tempo. Sabia que existem relatos e provas que circulam pela internet, que sugerem que pessoas do futuro podem ter aparecido no nosso tempo? Parece coisa de filme, não é? Mas algumas dessas histórias são bem misteriosas. Um exemplo disso é uma história intrigante sobre uma tumba egípcia descoberta em 1923, segundo o relato. Arqueólogos encontraram uma foto de 1987 dentro dessa tumba, e nela aparece um homem com roupas modernas segurando uma câmera fotográfica. Isso é estranho porque a tumba estava lacrada, e como essa foto, tirada 60 anos depois, foi parar ali, o vídeo dizia que esse homem seria Alan Hagg, um cientista desaparecido enquanto trabalhava em um projeto secreto de viagem no tempo chamado Cronos. Além disso, no verso da foto estava uma mensagem escrita por esse cientista que dizia: "Tentei parar isso, mas o loop é inevitável, agora a dúvida fica. Será que isso é real ou tudo não passa de uma grande invenção viral?" Essa história parece até uma ficção científica, mas é cheia de detalhes que mexem com nossa imaginação. A ideia de que viagens no tempo poderiam ser reais é fascinante, mas será que as evidências que surgem na internet realmente têm fundamento? Vamos explorar mais um exemplo curioso que desafia nossa percepção do que é possível. O que você acha? Será que as fotografias antigas podem realmente conter algo mais do que imaginamos? Vamos continuar nossa jornada, e agora vamos mergulhar um pouco mais fundo na história desse cientista misterioso chamado Alan Hagg. A história sobre ele está envolta em mistério, mas vamos explorar o que se diz sobre o projeto Cronos, que supostamente estava relacionado à viagem no tempo. Segundo a teoria, Alan Hagg teria trabalhado em um projeto ultra secreto, onde o objetivo era investigar como desbloquear o tempo. Quando ele desapareceu, sua pesquisa teria sido encerrada de forma abrupta, e o cientista foi dado como desaparecido, sem deixar rastros. Ele foi associado a esse projeto confidencial que, segundo relatos, teria buscado maneiras de manipular a linha temporal. O ponto mais curioso dessa história é que suas fotos, que aparentemente foram encontradas dentro de uma tumba egípcia, trazem datas e locais que não fazem sentido, como a foto de 1987, que supostamente foi tirada muito depois da descoberta da tumba. Mas o mais intrigante é que havia outra foto de Hagg, tirada em 1980. Come é data do 2025 menos um ano no futuro, mais de 40 anos à frente. Como isso seria possível? Como ele poderia estar lá no futuro e no passado ao mesmo tempo? Esse mistério está longe de ser resolvido, e a ideia de que ele poderia ter sido um viajante no tempo levanta várias questões. Será que ele estava preso em um loop temporal, como ele mesmo escreveu em suas mensagens? Ou tudo não passa de mais uma história de ficção? Agora vamos falar sobre um mistério visual que circula na internet e ficou famoso por levantar dúvidas sobre viajantes no tempo. Em 1941, durante a reinauguração de uma ponte no Canadá, foi tirada uma foto da multidão que estava ali para acompanhar o evento. O que chamou a atenção foi um homem que aparece no meio dessa multidão, vestido de forma completamente moderna para a época. Ele usava camiseta estampada, moletom com zíper, óculos escuros e estava segurando uma câmera fotográfica portátil. Agora, se pensarmos bem, isso é muito estranho, porque nos anos 40, as câmeras fotográficas mais comuns eram aquelas grandonas com tripé, e as roupas modernas que ele usava eram praticamente inexistentes por lá. Então a grande questão é, como esse homem estava usando essas roupas e esse equipamento na década de 40, muito antes de esses itens estarem disponíveis? Após uma análise detalhada da foto, os especialistas confirmaram que não se tratava de uma montagem. Mas o mais estranho foi que, ao investigarem mais a fundo, perceberam que, para a época, as roupas e a câmera não faziam sentido.
A hipótese de um viajante no tempo logo surgiu. Ele estaria ali observando o passado, talvez sem saber que estava sendo registrado por um fotógrafo, o que torna esse caso ainda mais curioso. Será que esse homem estava realmente viajando no tempo, ou foi apenas uma grande coincidência? Esse mistério fez com que muitas pessoas começassem a se perguntar sobre as possibilidades de viagem no tempo. E se estamos de fato perdendo algum tipo de evidência de eventos temporais que não entendemos? Se você está começando a se perguntar se viajantes do tempo realmente passaram por aqui, inscreva-se no canal para acompanhar mais teorias, provas e mistérios. Clique no sininho para não perder os próximos vídeos. Agora vamos falar sobre um mistério que surgiu no DVD de um filme clássico, O Circo, do Charlie Chaplin, lançado em 1928. Isso mesmo, em um filme de 1928, onde no bônus do DVD, uma mulher aparece segurando um objeto estranho perto do ouvido. À primeira vista, parece uma pessoa comum, mas ao analisar o vídeo com mais atenção, muitos começaram a tecer teorias sobre o que ela estava usando. O que chamou a atenção de muitos é que o objeto parece um celular, algo que só seria inventado muitos anos depois, na década de 1970, e que se popularizou a partir dos anos 90. A ideia de que a mulher seria uma viajante no tempo, indo para a década de 1920 com um celular do futuro, gerou uma onda de especulação na internet. Mas será que isso é realmente um celular ou seria algum outro dispositivo da época? Quando paramos para pensar, a realidade é que não havia infraestrutura para um celular funcionar nos anos 20, afinal. Os celulares precisam de torres de comunicação, antenas, satélites, toda uma tecnologia que simplesmente não existia no início do século XX. A explicação mais plausível que surgiram para esse celular é que o objeto poderia ser um aparelho auditivo, um amplificador de som utilizado por pessoas com dificuldades auditivas. Na época, esses aparelhos estavam começando a se modernizar e poderiam ter a aparência de um dispositivo de comunicação. Porém, a teoria do viajante do tempo continua viva em muitas pessoas, que insistem que talvez alguém tenha usado um celular do futuro e tenha sido flagrado nessa filmagem histórica. Mas no final das contas, será que isso é apenas uma coincidência ou será que estamos vendo, de fato, uma prova de viagem no tempo? Agora vamos mergulhar em uma história que mistura esportes e mistério temporal. Você sabia que, durante uma luta histórica de boxe entre Mike Tyson e Buster Douglas em 1986, uma foto apareceu gerando uma enorme polêmica. O que parecia ser uma foto comum da luta ganhou muita atenção quando alguém notou um detalhe curioso. Uma pessoa na plateia parecia estar tirando fotos com um smartphone. E aí começa o mistério. Um smartphone em 1986? Isso seria impossível, já que os primeiros smartphones com câmera só apareceriam anos depois, mais precisamente em 1997. O mais surpreendente é que após uma análise mais cuidadosa da foto, muitos especialistas começaram a levantar a hipótese de que o dispositivo que a pessoa estava usando era extremamente moderno para a época. O celular não se parecia com modelos antigos e, mais surpreendente ainda, tinha um flash vermelho e uma lente que lembra muito o design de celulares mais recentes. Se for mesmo um smartphone da década de 2010, como seria possível alguém estar ali naquela data específica em 1986, com um dispositivo de uma década tão distante? Se fosse isso mesmo, a teoria do viajante do tempo ganharia mais uma página no livro. Isso nos leva a questionar: será que alguém do futuro estava presente naquele evento para observar o passado? Ou talvez a explicação seja mais simples, e o aparelho seja um dispositivo comum da época que, por algum motivo, se assemelhou muito a um celular moderno. A ideia de viajar no tempo não é algo recente. Na verdade, esse conceito já aparece em várias culturas antigas e mitologias que buscavam explicar o fluxo do tempo de maneiras misteriosas. Uma das primeiras histórias conhecidas sobre dilatação temporal vem de um mito hindu que data de milênios atrás. O mito do rei Kakudimi, um dos mais antigos relatos sobre o tempo, descreve como o rei consultou o deus Brahma para resolver um problema. No entanto, algo inusitado aconteceu. Enquanto o rei e sua filha estavam esperando Brahma terminar uma apresentação de dança, o tempo, como o conhecemos, foi distorcido. O rei ficou surpreso ao saber que durante esse breve período de espera, já haviam se passado 13 milhões de anos na Terra, tudo ao redor dele. Seu reino, e até mesmo seu próprio povo já não existiam mais. Esse conceito de tempo não linear, ou seja, que não segue uma linha reta como imaginamos, foi muito discutido na história e até inspira teorias modernas, como a da relatividade de Einstein. O conceito de que o tempo pode se expandir ou contrair dependendo das condições também aparece em várias culturas antigas, não apenas no hinduísmo, mas também na mitologia grega e em diversas histórias bíblicas. E é interessante pensar que, embora essas histórias sejam mitológicas, elas mostram como os seres humanos, mesmo em tempos antigos, já questionavam a natureza do tempo e buscavam entender como ele funcionava. Essa busca por respostas foi apenas o começo para algo
algo que, hoje, cientistas tentam entender com base na física moderna. Agora que vimos como as culturas antigas já lidavam com a ideia de viagem no tempo, vamos mergulhar na física moderna e entender o que a ciência real tem a dizer sobre essa possibilidade. No século XX, Albert Einstein desafiou nossa visão do tempo e espaço com a teoria da relatividade, antes do Einstein. O mundo acreditava que o tempo era uma linha reta e universal, algo que funcionava da mesma forma para todos, mas Einstein provou que o tempo não é tão simples assim. Segundo sua teoria, o tempo é relativo e pode mudar dependendo da velocidade e da gravidade. Imagine o tempo como se fosse uma dimensão, assim como as 3 dimensões do espaço: altura, largura e profundidade. Einstein comparou o espaço-tempo a uma cama elástica, onde o peso de objetos massivos, como planetas e estrelas, faz com que a superfície se deforme. Essa curvatura do espaço-tempo é o que cria a gravidade. Quanto mais massivo o objeto, mais ele deforma o espaço-tempo ao seu redor. E é justamente essa curvatura que distorce o tempo, fazendo-o passar mais devagar perto de objetos massivos, como buracos negros. Esse fenômeno é o que chamamos de dilatação temporal. Por exemplo, quanto mais perto de um buraco negro você estiver, mais devagar o tempo passaria. Isso foi comprovado em experimentos usando relógios atômicos que mediram diferenças de tempo em diferentes altitudes. Ou seja, quanto mais longe de um campo gravitacional você está, mais rápido o tempo passa. Agora que já sabemos que a gravidade e a velocidade podem influenciar o tempo, vamos entrar nas teorias mais avançadas que sugerem que a viagem no tempo não está tão distante quanto parece. Uma dessas teorias fascinantes envolve as cordas cósmicas. O que são as cordas cósmicas? Bem, de acordo com alguns físicos, elas são estruturas finas e densas que surgiram logo após o Big Bang. Imagine elas como linhas de energia que percorrem o universo, conectando diferentes pontos do espaço-tempo. E a teoria de viagem no tempo através das cordas cósmicas sugere que, se 2 dessas cordas se moverem em direções opostas e quase à velocidade da luz, elas poderiam criar um loop temporal menos basicamente, dobrando o espaço-tempo de tal forma que seria possível viajar para o passado. Esse conceito se aproxima da ideia de buracos de minhoca, que são passagens hipotéticas no espaço-tempo que conectam pontos distantes do universo. A ideia é que, se tivermos a tecnologia necessária para manipular essas cordas cósmicas, poderíamos criar um atalho no tempo viajando para momentos do passado. Claro, tudo isso é teórico por enquanto. Ninguém jamais viu uma corda cósmica de verdade, mas os cientistas estão tentando detectá-las observando distúrbios na luz das estrelas. Se algum dia elas forem encontradas, isso poderia ser a chave para a viagem no tempo. Agora que já falamos sobre as cordas cósmicas, vamos explorar outra teoria que desafia o conceito de tempo linear e a possibilidade de viajar para o passado. Essa teoria envolve as curvas fechadas no espaço-tempo, um conceito baseado na relatividade geral de Einstein. A ideia por trás dessa teoria é bem interessante. Imagine que o tempo não seja uma linha reta, mas uma estrada que pode se curvar sobre si mesma. Em vez de seguir sempre em frente como normalmente imaginamos, o tempo poderia formar um ciclo fechado, permitindo que alguém pudesse voltar ao ponto de partida no tempo, viajando para o passado sem causar grandes paradoxos. Esse conceito é como se o tempo fosse uma estrada, onde, se você seguisse por ela, acabaria voltando ao mesmo ponto, mas não apenas no espaço, mas também no tempo. Esse tipo de loop temporal poderia teoricamente permitir que você retornasse a um momento específico do passado. O físico J. Richard Gott, da Universidade de Princeton, propôs uma teoria baseada nesse conceito de curvas fechadas. Segundo ele, se o espaço-tempo for distorcido de uma maneira extrema, como acontece perto de buracos negros giratórios, poderíamos criar curvas fechadas que permitiriam viajar de volta ao passado sem violar as leis da física. Isso significaria que o tempo poderia fechar sobre si mesmo, e os eventos poderiam se repetir sem causar paradoxos, como aquele clássico dilema de matar o próprio avô, e com isso impedir a sua própria existência. Finalmente, chegamos à grande pergunta: a viagem no tempo é realmente possível? Se sim, até onde estamos de conseguir viajar para o passado ou futuro? Vamos explorar o que os cientistas realmente dizem sobre isso e o que está ao nosso alcance. A física teórica indica que, em teoria, viajar no tempo pode ser possível, mas ainda estamos longe de alcançar isso na prática. A relatividade de Einstein, que introduziu o conceito de distorção do espaço-tempo, nos dá uma base para entender como a gravidade e a velocidade podem afetar o tempo. Isso já foi provado em experimentos com relógios atômicos em altitudes diferentes, que mostraram que o tempo realmente passa de forma diferente dependendo da gravidade do local em que você está. Mas quando falamos sobre viajar no tempo para o passado, as coisas se complicam. A ideia de voltar ao passado, alterar eventos ou até interagir com o que já aconteceu
ainda é uma questão cheia de paradoxos e dúvidas. A teoria das curvas fechadas nos dá uma possível explicação, mas ainda estamos longe de construir a tecnologia necessária para manipular o espaço-tempo de forma que fosse possível viajar para o passado sem causar contradições. É aqui que entra a curiosidade científica. Cientistas como Stephen Hawking e J. Richard Gott acreditam que, embora viajar para o futuro seja teoricamente viável, viajar para o passado envolve desafios maiores e talvez até impossíveis de superar. Agora que exploramos todas as teorias e mistérios em torno da viagem no tempo, a grande questão é: o que o futuro nos reserva? Será que vamos conseguir um dia realmente viajar para o passado ou para o futuro? A ciência está avançando e novas descobertas podem tornar o que parecia impossível em algo real e acessível. Embora as tecnologias atuais ainda estejam longe de manipular o tempo da maneira como vimos em filmes e livros, a pesquisa sobre física quântica e buracos negros está abrindo portas para possibilidades intrigantes. Físicos e cientistas teóricos continuam investigando a natureza do espaço-tempo e novas descobertas podem nos levar a soluções inesperadas. Teorias sobre buracos de minhoca e curvas temporais ainda são exploradas, e quem sabe um dia conseguimos criar esses atalhos temporais. Além disso, a tecnologia que estamos desenvolvendo, como computação quântica e a exploração do espaço profundo, pode um dia nos permitir entender melhor as leis do tempo e, quem sabe, manipular o tempo de maneiras que hoje parecem impossíveis. Por enquanto, a viagem no tempo continua sendo uma grande incógnita, mas à medida que a ciência avança e as teorias se expandem, talvez um dia possamos descobrir o segredo para atravessar o tempo. Se você ficou empolgado com as possibilidades de viagem no tempo e quer continuar acompanhando os avanços científicos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Estamos juntos nessa jornada e o futuro promete ser ainda mais fascinante.